aqui, que bom que nós podemos estudar a palavra do Senhor juntos. E hoje nós vamos estudar alguém muito especial, né, que é Estevão. E se eu perguntar para você o que você sabe sobre Estevão, aposto que você vai dizer assim: ele morreu e ele viu Jesus em pé. Todo mundo sabe isso sobre Estevão, né? Que ele viu Jesus em pé à direita de Deus quando estava morrendo, né? Ninguém sabe ao certo por quê, mas todo mundo sabe isso sobre Estevão, né? Mas há muito mais a aprender com Estevão, né? Muito mais mesmo. Muitos exemplos, muitos questionamentos que a gente pode trazer para a nossa vida, tomando como exemplo esse primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão. Tá? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 6. Se você está com... o Rafael avisa que vai passar a lista de presença. Não esqueça de assinar a lista, tá bom? Para nós registrarmos que você esteve aqui. Se você está com a sua revista, é a lição 11, que fala sobre Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E nós vamos começar a leitura lá em Atos 6. Os textos são grandes, mas nós vamos aproveitar para ler a maioria deles, porque eu acho isso muito importante. Estava cantando a primeira música, que, aliás, essa música é tão linda que chega a ser emocionante, né? De tão linda que ela é. E pensando, né? Cantando essa música, você consegue entender a paz de Estevão no momento em que ele estava morrendo. Porque a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e ele viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita do Pai, né? Então, você imagina, ele viu essa glória que a gente só canta, né? É muito fantástico, muito maravilhoso pensar sobre isso, né? Então, vamos lá, Atos 6, nós vamos ler do versículo... nós precisamos registrar, né? Então, vou pedir para alguém ler para nós, aí podemos usar o microfone. Rafael, você conseguiria ler para nós? Pode ler inicialmente de 6 até Atos 6, 1 ao 7. À medida em que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Muito bem, essa é a primeira notícia que nós temos de Estevão, né? O nome Estevão significa riqueza ou coroa. E Estevão é o primeiro diácono escolhido da igreja cristã. Estevão foi escolhido para um ministério que nós talvez julgaríamos simples demais para um homem como ele. Porque a gente vai ver depois que ele era um exímio pregador da palavra também. Mas aqui a gente tem a ideia de 2 diaconias, né? A diaconia da palavra e a diaconia de serviço, né? Então, a igreja primitiva, ao contrário do que alguns imaginam, que era só flores,
que todos estavam juntos, tinham tudo em comum e por isso não havia nenhum problema, porque onde tem gente, tem problema. A igreja estava passando por um problema ali, que era a questão da murmuração, da reclamação de que algumas viúvas, devido à sua etnia, estavam sendo melhor atendidas do que outras. E os apóstolos, então, reúnem a congregação e dizem, olha, nós precisamos resolver isso, mas nós não podemos deixar a diaconia da palavra, que é o ministério da palavra e oração, para servir mesas. Então, vamos escolher 7 pessoas. Mas havia requisito para isso. Requisito para a diaconia. Mesmo que fosse diaconia de serviço. Diaconia de servir mesa. Qual era o requisito? Versículo 3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, ou então na sua tradução pode estar de boa reputação, de reputação ilibada, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, aqui nós já descobrimos que Estevão foi o primeiro nome mencionado aqui, talvez o que teve mais votos, se foi uma eleição, ou talvez o que mais se destacava. Por quê? Porque ele tinha essa qualidade. Ele era um homem respeitado ou de boa reputação, de reputação ilibada, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Só aí a gente já saberia que Estevão era o cara certo para a diaconia. Nós não temos assim tão forte essa figura de diáconos entre nós, né? Mas se você quer saber se alguém está preparado para exercer qualquer diaconia na igreja, embora a gente não use tanto esta palavra, mas quando nós servimos como diáconos no ministério em que nós estivermos, você já sabe que precisa ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Mas aí o versículo 5 vai nos dizer o quê? A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí depois vai falar o nome dos demais. Então isso quer dizer o quê? Mesmo dentre os 7 que tinham as características do versículo 3, Estevão se destacava, porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por isso, os acontecimentos seguintes, né, vão nos mostrar como Estevão era visto pelo povo e como ele reagiu à injustiça que ele sofreu, né? Como ele reagiu ao crime do qual ele foi vítima. Porque, na verdade, o que aconteceu com Estevão não foi um julgamento legal, foi um crime. Primeiro, pelas falsas testemunhas. Segundo, porque os judeus não podiam executar a pena de morte. Só os romanos, naquela época, podiam fazer isso. E mesmo assim, no caso de Estevão, eles fizeram. Vamos prosseguir, então. Estevão é preso. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 15 agora. Rogério, você já está com o microfone? Lê para a gente. A prisão de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha, em tão poucos versículos, quantas coisas mais nós aprendemos sobre Estevão. Versículo 8 vai dizer que Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo.
Além de todas as outras qualidades que nós já falamos anteriormente, ele também era cheio de graça e de poder, realizava milagres e sinais entre o povo. No versículo 10, vai dizer que nenhum deles, quer dizer, mesmo os líderes da sinagoga que conheciam a letra da lei, que conheciam os profetas, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E no versículo 15, a Bíblia nos diz que todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia de um anjo. Este era um homem realmente que caminhava com Deus muito de perto. Porque essas características não são características inatas. Entende, meus irmãos, que primeiro, vocês sabem qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? E conhecimento, sabedoria não exclui conhecimento. Conhecimento é uma coisa boa, só que não sei se houve uma época que ficou tão evidente que conhecimento não quer dizer sabedoria como hoje em dia, porque você vê gente com muito conhecimento, sem nenhuma sabedoria. Então, qual é a diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria? Alguém se arrisca? Não. Para mim, eu entendo assim como conhecimento é algo humano. Você tem a inteligência e busca esse conhecimento, busca essa informação, se carrega com essa informação. Sabedoria de Deus. É algo que mais espiritual, não sei. Estamos quase lá. Pascoal? Ni. Muito bem. Desculpa, o microfone, eu esqueci. Desculpa. Tá bom. É exatamente esta ideia. Entende? A sabedoria é você saber usar o conhecimento que se tem. E esse conhecimento nem sempre é letra, gente. Porque no decorrer da vida, nós conhecemos muitas pessoas extremamente sábias que não são letradas, não têm um diploma pendurado na parede. E muitas pessoas que têm uma coleção de diplomas na parede e não têm sabedoria nenhuma. Para nós cristãos, sabedoria é o quê? É usar o conhecimento da forma adequada, olhando para o mundo como Deus o faria, aos olhos de Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto, que tenha as características que Tiago nos fala: mansa, pacífica, pura. E Estevão tinha exatamente essa qualidade. Não era só o conhecimento. O discurso dele, no próprio capítulo 7, vai nos mostrar que ele tinha conhecimento. Ele foi pego ali na hora, preso ali com falsas testemunhas, e fez um resumo da fé para eles. Demonstrou claramente por que ele não estava contrariando a lei de Moisés, mas estava dando a interpretação correta para a lei. Então, ele tinha conhecimento no que diz respeito a ser letrado, a conhecer os escritos bíblicos, os escritos do Velho Testamento até então, né? Com certeza absoluta. Mas a questão é, ele tinha sabedoria, ele sabia como usar este conhecimento, como enxergar este conhecimento aos olhos de Deus. E a graça, estar cheio da graça. O que João vai nos falar de Cristo? O Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Billy Graham vai dizer que tinha uma coisa em Jesus inegável: qualquer pessoa que se aproximasse dele não sairia igual. Por quê? Ou ela sairia transformada, porque entendeu e aceitou aquilo que Jesus era e aquilo que ele ensinava, ou ela sairia confrontada e não mais confortável com quem ela era. Que muitas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Messias, como Salvador, saíram
confrontadas desse encontro. O pastor pregou semana retrasada, sobre os 4 amigos que trouxeram o paralítico. As pessoas que viram o milagre, o paralítico, os amigos do paralítico saíram transformados. E aqueles que estavam ali simplesmente para resistir a Jesus, confrontados. Confrontados. Por quê? A graça é o poder que opera na pessoa que é cheia do Espírito Santo. Sabe aquela... você já viveu a experiência de conversar com alguém sobre alguma coisa e a pessoa te diz uma frase? A pessoa, óbvio, né, que tem o Espírito Santo. Uma frase. E Deus usa aquilo ali e aquilo fica martelando no seu coração, martelando na sua cabeça. E aquilo que no começo parece ser um incômodo, transforma o seu entendimento sobre alguma coisa. Isso é poder do Espírito Santo. Não era inato de Estevão, isso era porque Estevão andava com Deus. Isso é porque ele era cheio do Espírito Santo. Por isso ele era um homem com essas características. E a mais importante, não vamos dizer a mais importante, essa seria uma colocação errada, mas a primeira das características que a Bíblia destaca sobre ele é o quê? Idoneidade moral. O versículo 3 vai dizer o quê? Que era um homem de boa reputação, de idoneidade moral. Então, meus irmãos, é época de nós pensarmos nisso também. Mártir. Exatamente. Olha só, né? O pastor disse que ele era um mártir antes de morrer, né? A boa reputação. Nós estamos vivendo em épocas que talvez no Brasil a gente nunca tenha vivido momentos como o de agora, né? Uma imensidão de pessoas que se dizem cristãos e não andam conforme o cristianismo, né? Estamos falando dentro e fora das igrejas cristãs, dentro e fora das igrejas evangélicas, tá? Muitas pessoas levando este nome sem apresentarem um comportamento que demonstra que há realmente uma passagem pela cruz de Cristo. Que há Espírito Santo habitando nessas pessoas. Então, Estevão, a primeira característica que se procurou nesses 7 homens, que foram escolhidos para quê? Servir mesa, distribuir comida. Foi o quê? Idoneidade moral. Nós precisamos preservar a idoneidade moral na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e entender que nós somos confiáveis, que nós somos idôneos, que a nossa palavra tem valor. Tem valor. Esses dias eu fiz uma reunião com um cliente, que é uma empresa, e eles estão tendo problema com uma outra cliente, que eles estão atendendo. E ela me falou o seguinte: Nídia, eles sabem que eu sou cristã, sabem que eu sou evangélica, ela falou assim, olha, ela é de uma igreja aí, não importa isso, né, tal, e ela falou assim, as melhores e as piores pessoas que eu já conheci na minha vida estão dentro das igrejas. Não seria tão bom se a gente pudesse ouvir só, olha, as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida estão dentro das igrejas, mas também as piores. Então, meus irmãos, sempre estarão entre nós os enfermos, sempre estarão entre nós o joio, sempre estará entre nós, os carnais sempre estarão entre nós. A Bíblia diz tudo isso. Nós não vamos conseguir fazer uma limpa. E se você decidir, nossa, eu vou sair da Igreja Batista Aeroporto, porque lá tem o fulano que faz isso, tem o ciclano que faz isso, tem o beltrano que faz aquilo. Aí você vai para uma outra. E lá você vai encontrar pessoas piores, iguais e melhores do que as que estão aqui. E talvez até a gente precise, quando toma essa decisão, olhar para a gente mesmo e dizer assim, será que eu sou tão bom assim para eu dizer, eu vou sair daqui porque eu estou julgando meus irmãos, então aqui não serve para mim? Será mesmo? Idoneidade moral é uma coisa que nós precisamos pensar, que o Senhor nos chamou para sermos o quê? Santos.
Não é fácil? Nem ser torcedor do Santos está fácil ultimamente. Quem dera ser santo. Não é fácil, gente. Mas é o Espírito Santo. O que capacitava Estevão era o Espírito Santo. Não eram qualidades que nasceram com ele. Ah, nossa, olha, o pastor prega bem porque nasceu com esse atributo. Não é assim, gente. É muito tempo de estudo. E ainda assim, se estudar muito e não andar com o Espírito Santo, não haverá graça. Não vai ter poder. E Estevão tinha tudo isso. Então, idoneidade moral é algo que eu quero chamar você a pensar sobre a sua vida. O que é que seus vizinhos falam de você? O que é que as pessoas que te conhecem falam de você? Não sei se vocês sabem, mas eu sou a vice-presidente da igreja agora, né? Coragem de vocês. Mas, quando o pastor Edson falou comigo sobre isso, sabe qual foi a primeira coisa que eu falei com Deus? Falei, Deus, eu vou chegar na minha casa e eu vou perguntar para o Josias. Se o Josias me disser, eu não vou nem orar. Se ele me disser, você não tem condições, ou eu acho que não, acabou, não vou nem orar, só vou dizer não. Por quê? Porque se a pessoa que vive comigo 24 horas, 30 e não sei quantos anos, disser para mim assim, você não tem condições de fazer isso, será que eu não deveria ouvir? Estou abrindo um parênteses aqui, para gente que vive com gente doente é diferente, relacionamento abusivo e tudo mais. Mas se você está num relacionamento saudável, se é uma pessoa cristã que habita com você, você precisa aprender a ouvir. Então a pergunta é, quem as pessoas veem? Quem é o Rogério que as pessoas veem? Quem é o Joel que as pessoas veem? Quem é a Eliana que as pessoas veem? Quem é a Sônia que as pessoas veem? Isso é importante. A nossa idoneidade moral é importante. É importante. Não abra mão disso. Isso é uma forma de servir ao Senhor. Quando nós nos preocupamos com isso, é uma forma de servir ao Senhor. Ah, mas eu tenho que ser perfeito, então... Não estou dizendo isso, estou dizendo que os nossos pecados, os nossos problemas, os nossos desvios de condutas precisam ser tratados ao pé da cruz. A gente não pode simplesmente, eu sou assim mesmo, eu tenho problemas de controle de raiva, então eu vou vivendo assim. Não, meus irmãos, não. Eu tenho problemas de não sei o quê, eu vou buscar a cura para esses problemas. E vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Às vezes parece que a gente fica muito afrontoso com a história dos personagens. Mas não é isso, é porque eles servem como um chacoalhão na nossa vida. E o mesmo chacoalhão que eu dou em você aqui é o que eu dou a mim mesma. E penso, Senhor... Como será que eu estou agindo? Como as pessoas estão me vendo? Como que elas estão vendo os defeitos que eu sei que eu tenho e com eles eu luto durante tanto tempo na minha vida? Então, isso é importante, meus irmãos. Conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma outra característica de Estevão. Nós não vamos ler o texto todo do capítulo 7, mas eu desafio você a ler este texto. Sente-se na sua casa, leia o texto com calma. O capítulo 7, Estevão é levado, então, e com essas falsas testemunhas, dizendo que ele estava dizendo que Jesus ia destruir o templo, que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés, que eram as acusações contra Jesus também. A lei passa a ser mais importante do que a finalidade da lei. O templo passa a ser mais importante do que o Deus que é adorado no templo. Esse era o problema deles. A lei era mais importante que o Senhor da lei, e o templo era mais importante do que o Senhor do templo. E com isso nós entramos em legalismos, em coisas absurdas, em homens que até hoje em dia, em nome de uma autoridade espiritual, que se autocolocaram, estão querendo praticamente ser adorados. Isso não começou hoje.
Isso é de sempre, meus irmãos. Mas também não acabou. Não acabou num dia aí, ó, agora não tem mais falso profeta, agora ninguém mais vai tentar manipular a igreja cristã para ser adorado. Não acabou, isso continua. Vem daí a necessidade de conhecer a palavra também. Vem daí não, esse é um dos motivos, né? Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? E Estevão começa a pregação dele. Sabia que depois do Sermão da Montanha, esse aqui é o mais longo sermão registrado na Bíblia? Registrado no Novo Testamento. No Velho eu não sei, acho que talvez todo, né? É o mais longo. E é incrível a capacidade de Estevão em resumir a história daquele povo para demonstrar qual era a correta interpretação da finalidade do templo, de um Deus que não habita em templos humanos, de um Deus que estabeleceu uma aliança para habitar em nós. É incrível a capacidade. Então, se você quer ter um resumão da história, desde Abraão, você leia aí esse discurso de Estevão. E ele vai contando a história, ele começa lá em Moisés e conta do povo no deserto, depois da terra de Canaã e tudo mais, para chegar no ponto mais importante, que é o ponto em que eles esperavam o Messias, o Senhor mandou o Messias que eles tanto esperavam, e aí ele diz para eles o quê? Vocês mataram o Messias, como vocês mataram todos os profetas antes deles. Imagina que isso foi uma afronta muito grande, né? O versículo 51, ele vai 7:51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido da mão de anjos. Ele está se referindo aqui na mão de anjos, quando Moisés recebe as tábuas da lei, tá? Que foi sobrenatural também. Veja a acusação que Estevão faz no final. E se a gente pode ter uma qualidade aqui de Estevão que talvez não está relatada no texto, é a questão da coragem. Estevão tinha muita coragem também, né? Era um homem que realmente o conhecimento dele da verdade e o andar com Deus dava a ele uma coragem espetacular, né? Então, Estevão começa aí essa narrativa toda, demonstra o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, de modo a tornar aquilo que ele dizia irrefutável. Porque o versículo 10 do capítulo 6 nos disse que nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Tudo aquilo que Estevão falou era irrefutável. Ele fez um resumão da história daquele povo de forma que eles não teriam argumentos para rebater. E olha, os judeus são muito bons e muito versados no debate, tá? É uma prática da escola judaica o debate, que é uma coisa que, infelizmente, em países que têm rumos semelhantes ao nosso, a gente tenta acabar com isso, né? O debate parece ser uma coisa que é inaceitável, né? Inclusive, nas escolas judaicas, é muito interessante que eles têm um exercício que é o quê? Sentam ali numa mesa, várias pessoas, como eu estou aqui com a Zélia, um de frente para o outro, cada um vai defender um ponto sobre um tema. Opiniões divergentes. E nós vamos debater ali por horas, para quê? Porque você obriga a obter conhecimento e ligar rapidamente o conhecimento a um discurso coordenado. Olha que desenvolvimento fantástico da inteligência, por isso um povo tão inteligente. Para que isso? Para que eles aprendam que debate, primeiro, é necessário. Segundo, não é algo que eu preciso sair daqui de mal da Zélia porque ela pensa diferente de mim. Não. Vamos debater ideias, vamos debater pontos, com respeito,
com conhecimento. E isso é bom. Até quando a gente discorda de irmãos nossos que estão em outras correntes doutrinárias sobre a interpretação da Bíblia, não há nenhum problema em você sentar, conversar sobre esse ponto, dizer eu concordo, eu não concordo, olha, biblicamente eu entendo que isso não tem respaldo, porque a Bíblia diz isso. Isso é bom para o seu conhecimento e para o conhecimento do outro. Então, o debate é uma coisa boa. E os judeus eram acostumados a isso. Só que a linha argumentativa de Estevão e o conhecimento dele da palavra não deu a ele chance nenhuma. Então, eu faço o quê? Me enfureço pela acusação que é feita, que não tem saída. E aí faço o quê? Cometo um crime, no caso aqui dos líderes religiosos. E do povo que estava junto, né? Porque foi unânime a decisão de apedrejar Estevão. Meus irmãos, conhecimento da palavra, que era uma das características de Estevão, é algo que está nos faltando e muito. Muito mesmo. Se nós conhecêssemos a palavra, como a Bíblia nos diz que nós devemos conhecer, porque se nós conhecermos a palavra, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, tantos absurdos que acontecem no meio evangélico não aconteceriam. E aqui vou ousar dizer, não gosto de criticar quando a gente não está no meio, a gente não deve ficar criticando, a crítica deve vir de dentro para fora. Mas aqui, com respeito, vou dizer, se os católicos conhecessem a palavra como deveriam conhecer, tantos absurdos que aconteceram ao longo da história da Igreja Católica também não teriam acontecido, como estão acontecendo no nosso meio. Porque nós não estudamos para valer a palavra. Nós não conhecemos, nós não sabemos a interpretação correta dos textos bíblicos. Aí vem esses profetas malucos, esses líderes malucos. José estava me contando esses dias de um que ele tem uma flecha espiritual lá, um arco e flecha. São coisas medonhas que estão acontecendo. Só que, quando nós não conhecemos a palavra, nós erramos em muitas coisas. Erramos na nossa vida pessoal, erramos no nosso casamento, erramos na criação dos nossos filhos, erramos no convívio da igreja, erramos em praticamente tudo, porque nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria vem do uso correto do conhecimento. Se nós nem sequer temos o conhecimento, vai ficar muito mais difícil, não vai? Muito mais difícil. Nós precisamos aprender a ser mais bereanos. Ah, não, o fulano está dizendo isso, está dizendo aquilo. Às vezes até com um discurso bonito, um discurso coordenado, um negócio lindo. Só que nós precisamos aprender a ver isso à luz da Bíblia. Porque tem muito discurso aí que é lindo e que não é bíblico, e que é contrário à palavra de Deus. É a favor daquilo que eu quero interpretar, que eu acho que é bonito, que eu acho que vai me tornar aceito, mas que não é o que Estevão fez. Estevão fez uma sequência de fatos históricos para comprovar aquilo que ele estava demonstrando para eles quanto ao pecado deles, sem distorcer, sem inventar, sem fugir daquilo que realmente era o texto bíblico. Pastor, vou dar a palavra para o Jorge primeiro, depois para o senhor, pode ser? Não, eu só ia comentar o seguinte, você falou se conhecessem, aqueles que utilizam desse conhecimento da palavra para benefício próprio, que é o que a gente mais vê hoje. Isso é nítido. Isso é verdade, isso é o que nós falamos, né? É a letra sem o Espírito Santo, onde não há graça, não há poder, a manipulação. Manipulação que, na maioria das vezes, é mentes fracas que não conhecem a palavra. É fácil manipular alguém que está buscando algo sem conhecer este algo, sem se preocupar em realmente adquirir conhecimento sobre quem Deus é. Pastor? A irmã estava falando sobre os debates, né, e como que Estevão lidou com aquele debate. E me ocorreu de compartilhar com os irmãos aqui. Algumas semanas atrás, houve um debate entre 2 pastores e 2 rabinos sobre as Escrituras Sagradas. Os irmãos depois podem pesquisar e assistir esse debate. Foi um debate muito interessante. Por quê?
porque ficou nítido como funciona a mentalidade judaica e como eles são teimosos. Ao longo do debate inteiro, eles não conseguiam abrir a mente para entender o que os pastores estavam falando, e o tempo todo teimando e com a mente fechada. E é interessante porque nesse debate, a maioria dos comentários que as pessoas colocaram foi todos assim, se eles são assim hoje, imagina da época de Jesus, né, como é que eram. E de fato, a gente percebe que o Deus desse século, ele cega a mente das pessoas para que as pessoas fiquem tão apegadas àquilo que é sua verdade pessoal, a ponto delas não se abrirem para a verdade absoluta. Porque toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a sociedade se baseia na busca pela verdade. Então nós precisamos encontrar o que é a verdade que todos podem viver. E eu lembrei de citar esse debate, depois os irmãos podem ver, é muito interessante como ele aconteceu. E sobre o que a irmã está falando sobre a palavra, o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que os pastores das igrejas, eles fazem um trabalho de curadoria. Em que sentido? Se um advogado vier com papo de advogado, ele vai me enganar, porque eu não entendo papo de advogado. Mas ele não vai enganar a Nídia, porque ele está vindo, a Nídia já olhou, já falou, já sei de onde que ele vem, já sei mais ou menos qual é o caminho que ele quer fazer, já sei aonde que ele quer chegar. E assim todos nós nas nossas profissões, né? Quem é mecânico, chega o cliente lá, né, que nem o Jorge, chega o cliente lá e fala, isso e aquilo, ele já sabe para onde que o cliente quer ir, ele tem expertise naquilo. Então os pastores, eles fazem um trabalho de curadoria muito importante nas igrejas. Então às vezes os membros das igrejas estão assistindo coisas que eles não têm noção de onde está vindo e para onde está indo. Eles estão pegando o meio do caminho ali e acham bonito aquilo. Por isso que é tão importante que os irmãos da igreja, de forma geral, deem atenção àquilo que é ensinado pelos pastores, pelos líderes, pelas pessoas que dão o caminho. Porque há um trabalho de curadoria aí, há uma espécie de, olha, vai por aqui que isso aqui é mais confiável. E, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas dão mais atenção e mais autoridade à palavra de pessoas que não conhecem do que a palavra de pessoas que conhecem. Por quê? No meu entendimento, porque essas pessoas que estão pregando lá no Rio de Janeiro, na internet, você está assistindo as pregações, elas não conhecem a sua vida. E elas não vão dar a você o conselho que quem conhece a sua vida vai dar. Não vão dizer que você está errado. Então, muitas pessoas têm se cercado de líderes, cercado de pregadores, se cercado de instrutores e criado uma teologia própria dentro da comunidade. Então, o que é importante? É importante você ter liberdade para estudar quem você quiser, ouvir quem você quiser, mas preste atenção aos caminhos que os líderes da igreja estão dando. Você falar com a irmã Nídia e dizer, irmã Nídia, eu quero ouvir a pregação. A irmã Nídia fala, ouve tal coisa. Dá atenção a isso. Se você falar com um dos pastores da igreja, ele fala, olha, vai por aqui, dá atenção a isso, porque nós conhecemos a igreja e nós desejamos o melhor para a igreja. E isso é uma coisa muito importante, meus irmãos, porque veja que quando começaram esses problemas que o capítulo 6 nos relata na igreja cristã primitiva, que era um problema simples. Dá o microfone para o Lúcio, por favor. Que era um problema simples. Era o quê? Distribuição de alimentos. Distribuição de alimentos. Mas estava gerando murmuração. E sabe que murmuração é um problema, porque daí isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai multiplicando, né? E aí, então, o que acontece? Os apóstolos reúnem a congregação e dizem, gente, vamos resolver isso aí. Vamos resolver como? Olha, a nossa ideia é essa. Era uma excelente ideia. Nós vamos continuar no ministério da pregação e da oração e vamos eleger 7 pessoas idôneas, cheias do Espírito, que vão cuidar da distribuição de alimentos. A igreja junto decide, toma um caminho daquilo que é melhor. Por isso que é importante nós nos ouvirmos. Por quê? Porque nós fomos chamados a servir como corpo. Não é? Nós não somos todos iguais. Nós não vemos as coisas de forma igual, né? Se você vê duas pessoas que têm dons extremamente diferentes conversando sobre o mesmo assunto, as duas têm uma posição sincera de querer abençoar o reino. Mas as duas veem as coisas de forma diferente. Então, o que nós precisamos fazer? Sentar as pessoas que têm os mais diversos dons, ouvi-las e tomar as melhores decisões. E quando nós não sabemos, a gente deve buscar o quê? Ajuda. Ajuda.
Você não vai buscar ajuda ouvindo lá aquele artista que um dia disse que foi convertido e agora não é mais, porque ele tem milhões de críticas à igreja. Porque, na verdade, ele nunca quis pagar o preço de viver de acordo com aquilo que o Evangelho diz. Não vai. Essa questão que o pastor falou de quem que você vai ouvir, troque ideia. Ouça pessoas sérias, tem muita gente boa, gente, inclusive com algumas partes da doutrina que diferem da nossa, mas que são exímios pregadores da palavra com muita seriedade. Então, nesse ponto, você diz, bom, nesse ponto aqui, a doutrina é diferente, eu não concordo. Mas, no mais, exímio pregador da palavra, estudioso da palavra. E tudo bem. Mas também não fique aí, às vezes... O Instagram, você vê umas coisas que às vezes você fica se perguntando, né? Às vezes no Instagram ali da pessoa, aparece alguma coisa que você nem quer saber, né? Mas daí aparece para você porque você segue a pessoa, né? Os crentes que seguem 25 mil artistas, né? Tudo que o artista faz, o que ele come, não sei o quê. Para quê? Para quê? Aquilo ali é uma ilusão. Tudo que é postado ali é com propósito comercial de te enganar. Para quê? Encha a sua mente daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que é agradável, daquilo que tem sabedoria, daquilo que pode abençoar. Não fica sonhando com uma vida ilusória, né, que não serve para agradar a Deus e nem serve para coisa nenhuma, na verdade, a não ser para te dar ansiedade. Ou frustração, também tem isso, né? Vamos lá, então. Priscila, o Lúcio tinha pedido a palavra antes, tá? Lúcio, vai lá. Sobre a palavra, o próprio Jesus, né, na sua tentação, o próprio diabo usou a própria palavra para poder tentá-lo, né, e estimulá-lo a fazer algumas coisas que ele desejava, né. Então, no nosso dia a dia é justamente isso. Às vezes, até nós mesmos precisamos investigar até as nossas próprias intenções, porque muitas vezes nós nos pautamos, né, nos nossos desejos, nas nossas vontades, com base na palavra, sem fazer uma investigação realmente diante de Deus, se aquilo é a direção do Espírito Santo, né? E também em relação ao que se propaga muito por aí, 2 Timóteo, né, 4:3 fala. Eu vou até ler o versículo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Na realidade, o que a gente vê hoje é uma multidão, né, buscando seus próprios interesses e ouvir aquilo que realmente lhes agrada, né, dentro do próprio chamado Evangelho. Como a Bíblia diz, né, que haveria de chegar um tempo que muitas pessoas negariam a sã doutrina e iriam atrás de pessoas que pudessem falar aquilo que elas querem ouvir. Né? Essa coisa, você é maravilhoso, totalmente aceitável, Deus te ama do jeito que você é. E assim você permaneça. Primeiro, nós não somos maravilhosos, não somos aceitáveis. Deus nos ama do jeito que nós somos e nos chama para sermos transformados. Essa é a verdade que se extrai da Bíblia. Que Deus nos ama e que Ele nos chama e que Ele quer nos salvar, não tenha dúvida, do jeito que você estiver, mas para ser transformado, não para continuar igual. Pode falar, Priscila? Eu queria falar sobre a reputação, né? Que a gente coloca muito na cabeça, eu peco, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que nós temos um advogado, e o advogado nosso não precisa marcar hora. E a gente vê muitas pessoas falando assim, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. O crente, em Jesus, que eu tenho uma certa, no nome de crente, porque crente, o que as pessoas pensam em geral aí, é aquele que está dentro da igreja, que gosta de igreja, não é? Eu falo assim, o crente em Jesus. O crente em Jesus, lá em João, 1 João, fala que o crente não vive em pecado. Né? Então, nós temos um advogado. E aquele versículo, seguir a paz com todos. O que a gente tem que pensar dos que vivem perto da gente? Será que a gente tem paz com todos? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Porque a gente coloca aquele negócio, né, que você estava falando, a gente peca. Né? As pessoas põem na cabeça, eu não posso mas eu sou santa em Jesus. Jesus, ele me fez santo. E se eu peco, é porque eu estou longe do Senhor. E quando eu peco, eu tenho um advogado. Deus, me perdoa, Pai, me perdoa. Então, é isso que eu queria deixar. A reputação, o que as pessoas têm falado da gente. Né? Então, a gente tem que buscar a Deus, a paz com todos. Sem a santificação, nós não vamos ver o reino de Deus. Sobre isso que a Priscila falou, é interessante que muitos crentes usam isso, né? Falam isso. Nós somos pecadores. Mas o Novo Testamento, e eu desafio os irmãos a fazerem essa pesquisa, em momento nenhum chama alguém que já creu em Cristo de pecador. Pecador é quem não crê em Cristo. Os crentes em Cristo no Novo Testamento são sempre chamados de santos. Eles são santos. Então, o que a Priscila falou, nós cometemos nossos pecados na teologia, né, os pecados capitais, os pecados veniais. Então, nós cometemos os nossos pecados, não na intenção de pecar, mas errando o alvo. Mas nós não somos mais filhos do pecado, não vivemos mais no ambiente do pecado. Então, nós precisamos parar com esse discurso de, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Não, você recebeu uma nova natureza em Cristo. Você é chamado em Cristo para ser um santo. Você pode cometer pecados? Pode, mas você precisa se arrepender deles o mais rápido possível e voltar para a santidade, que é o seu lugar. Então, isso é muito importante, né? Muito bem, então, nós vimos aqui o discurso de Estevão que você vai ler em casa durante essa semana, onde ele fala sobre os patriarcas, sobre Moisés, sobre o tabernáculo e o templo. Olha quanta coisa linda está nesse discurso. E depois, Estevão finaliza com essa repreensão aos líderes religiosos, que foi o que eu li para vocês agora. Quando ele diz, não teve um profeta que vocês não mataram, vocês têm um coração duro e incircunciso, são teimosos, são desobedientes, e depois vocês mataram o profeta que anunciava a vinda do santo, João, e por fim vocês mataram também o próprio Messias. Vocês são assassinos. E a reação, quando isso acontece, lógico, não poderia ser boa, né? Aqueles homens, então, enfurecidos, 54 do capítulo 7. Veja que nós finalizamos ali o capítulo 6, quando Estevão vai começar a falar, dizendo que os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia um rosto de anjo. Então, quer dizer, um homem cheio de poder, a quem não se podia resistir, um rosto parecia de anjo, com argumentos que não se podiam contestar. Mesmo assim, veja qual foi a reação deles, 54, desculpa. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha Saulo aparecendo aqui na nossa história, a primeira vez também. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por esses pecados, por este pecado. E com isso adormeceu. E o capítulo 8 começa dizendo, e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja cristã. É o primeiro a morrer. Lógico, Jesus não era mártir, porque a figura de Jesus é outra, tá? Jesus é redentor, é diferente. Estevão é o primeiro mártir da igreja cristã.
com ele se inaugura a perseguição que provocou a diáspora, que aí a igreja sai, passa a ser perseguida e o evangelho vai ser pregado para todos os lados, né? Esse é um momento muito importante da igreja. Esse é um momento de marco da igreja, né? E depois nós vamos ver texto onde Paulo faz referência a esse momento em que Estevão é apedrejado e ele estava lá. Dizem os teólogos que é muito possível que isso tenha marcado a história de Paulo, ao ver o que aconteceu com Estevão. É muito possível, mas veja que a Bíblia nos diz que Paulo, enquanto Saulo, concordou com aquilo que aconteceu com Estevão. E aqui nós temos uma coisa muito incrível, que é a resposta daqueles homens ao discurso de Estevão é o ódio. Eles rangiam os dentes de raiva de ouvir aquilo que Estevão estava dizendo. Por quê? Porque se você é um pouco reativo, assim como eu sou, você sabe o quanto é fácil ficar com raiva, não é? Algumas pessoas são abençoadas com uma mansidão, assim, mais difícil tirar do sério, né? Mas algumas pessoas são mais reativas. E aí você precisa submeter essa sua índole ao Senhor, né? Tem uma música que diz que quem sou eu para que a voz que acalma o mar acabe com a tormenta que se faz dentro de mim. Essa música fala profundamente ao meu coração, porque é exatamente isso, né? Quando você tem uma índole mais difícil assim, você sabe como é rápido para a tormenta se fazer dentro de você. E o quanto a gente precisa submeter isso a Deus, né? Por quê? Porque, vamos falar sério, ele acalma o mar. Jesus, com uma palavra, falou, vento, chega, para. Mar, quieto. Quem é a Nídia e a sua tormenta interior? Quem é você e a sua tormenta interior, né? Você já parou num dia que a maré não está muito favorável e numa praia assim meio brava, para olhar e ouvir o mar? Gente, aquilo é muito fantástico. E aí você pensa assim, a Bíblia fala que o mar ruge à voz do Senhor, que é o Senhor que diz ruge e o Senhor que diz chega, para. Isso aí é lindo de se pensar, né? Mas o fato é, aquelas pessoas reagiram com ódio a Estevão. E quando ele disse, eu vejo o céu aberto, a glória de Deus, e Jesus Cristo em pé à direita do Pai, eles taparam os ouvidos e arrastaram Estevão para fora, porque não podiam apedrejar Estevão na cidade, porque era contrário à lei, para apedrejarem Estevão. Agora, aí você está se perguntando, será que ela vai falar por que Jesus estava em pé? Por que ele estava em pé e não sentado no trono à direita de Deus? Não tem uma explicação teológica para isso, tá, meus irmãos? Pastor Felipe pode me acudir se ele conhece alguma, mas pelo que eu estudei, não tem, tá? Estevão era o primeiro mártir da igreja cristã e talvez esse fosse um ponto importante na história da igreja, mas o fato é, Jesus é Jesus, ele estava em pé. É isso que importa, não é isso que importa. Não é algo especial que atribuiu a ele uma santidade diferente, uma importância diferente, nada disso. É um fato que a Bíblia relata, é a visão dele. E o mais importante disso talvez seja que ele disse assim, eu vejo o céu aberto, eu vejo a glória de Deus. Que coisa incrível que ele deve ter visto. E a reação... Exatamente. E talvez por isso essa paz, né, essa de dizer, Deus, não atribua a eles este pecado, como fez Jesus diante dos seus algozes, né? Não atribua a esse povo esse pecado. Será que nós teríamos essa graça, esse coração cheio do Espírito, capaz de fazer isso? Nós estamos clamando por justiça e fogo na cabeça dos outros, por muito menos? Fala, Zélia. O que eu tenho a falar tem um pouco a ver com isso mesmo, porque, assim, né,
me tocou muito no coração, nas épocas mais inflamadas, por exemplo, de eleições e tudo. Eu vi dos dois lados gente tirando os outros do céu pelo candidato que ia votar. Eu vi dos dois lados, gente que conheço, gente da família, enfim. E isso me gerou uma reflexão e me inquietou meu coração de uma forma, assim, né, foi muito pesado, né, no meu coração. Mas essa semana eu li um texto que tem a ver com isso, que era uma reflexão sobre, você já parou para pensar que o céu é o único lugar onde alguém que morreu por alguma coisa pode estar junto com alguém que matou, com alguém que mandou matar? O céu reúne essas pessoas, né, se de fato se arrependeram, creram em Jesus, todas são iguais e estão diante de Deus, porque o que leva para o céu é a salvação e não todos aqueles erros, pecados e tudo, né? E isso foi muito forte para mim, pensar nisso mesmo. O que nos leva, o que nos tira do céu não é as ações, os pensamentos errados, tudo é realmente, né, crer em Jesus e tirar os obstáculos do caminho, né, olhando para Jesus. E eu também reflito um pouco, isso, né, não é algo que esteja na Bíblia, mas eu penso muito assim, imagina, durante todo o ministério do apóstolo Paulo, ele não tinha como esquecer um fato desse. Ele escreveu um pouquinho, mas ele passou por perseguição, por tudo, e fora esse, outros que os nomes nem foram citados, mas que ele estava lá, né, perseguindo, levando cartas de lá para cá. Pensa como deve ter sido pesado mesmo a mais no ministério dele, essa culpa mesmo de ter sido injusto. Graças a Deus, né, que o cobriu e hoje no céu está o apóstolo Paulo e está Estevão, enfim, né? Exatamente. É muito bonito assim pensar nessa coisa. E quem somos nós para tirar do céu aquele que pensa diferente politicamente, que falou alguma coisa que nos magoou ou não se encaixa no nosso padrão, né, de certo ou errado? Porque muitas vezes é um padrão pessoal, né? A gente não está nem levando em conta o que a Bíblia diz. Então, é uma reflexão que a gente deve ter, né, com muita seriedade e com misericórdia também, né, eu creio. Exatamente. Até porque, vamos falar sério, a gente precisa começar a olhar mais no espelho, assim, você parar na frente do espelho e pensar assim, Nídia, eu paro na frente do espelho e digo assim, Nídia, você não está certa em tudo, tem coisa que você está errada, agora só te resta descobrir no que você está errada. E aí, se você está errado, você corrigir. Então, eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Você não está certo em tudo que você pensa. Não está. E, às vezes, a gente precisa parar para pensar sobre isso. E essa questão política muito exacerbada no Brasil é muito triste, meus irmãos. Não só é triste pelas razões que a Zélia disse, que é a questão de nós nos metermos em brigas, divisões familiares, perder amigos e tudo mais. Mas é triste também porque isso só serve a quem tem poder. Para nós não serve em nada. Enquanto a gente está brigando aí pelo candidato A ou pelo candidato B, eles estão fazendo a farra com o dinheiro público. E o nosso país, infelizmente, continua precisando de educação, precisando de saúde, precisando de tantas coisas. Então, saia disso aí, tente trazer um pouco de lucidez para esse discurso, né? E também não se desespere. Não é o governo que você queria, na sua visão as coisas estão indo muito mal e tudo mais. Não se desespere, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Claro, é nosso dever votar adequadamente, se informar e tudo mais, mas não adianta desespero. A nossa vida está na mão do Senhor. Do Senhor. Ok? Então, vamos lá. A Esther pediu a palavra e o pastor também. Então, pastor primeiro? Pode ser Esther? Então, vamos dar um microfone para ela e depois nós devolvemos aqui para o senhor. Uma coisa interessante no começo da história, que me chamou a atenção, é a escolha dele para fazer esse tipo de serviço. Porque a pregação da palavra na igreja, ou a pregação da palavra nas praças, ela não atinge tanto como quando você leva alguma coisa para alguém.
por exemplo, uma cesta básica, ou servir aquela pessoa, então a pessoa ela fica até constrangida de não ouvir o que você tem para dizer. Então, quando você chega para levar a cesta básica para uma família, posso orar por você? Na primeira vez. Na segunda vez, eu posso ler um texto bíblico? Na terceira vez, vamos fazer um estudo bíblico? Então, isso se abre. A palavra de Deus, ela é falada, ela não é só pregada, mas ela é conversada, ela atinge mais. Então, esse trabalho aqui que Estevão fez é lindo nesse sentido, e ele foi escolhido para isso, né? E se a gente vê no 6, se eu não me engano, 8, ele estava fazendo um trabalho maravilhoso, assim, atingindo vidas com a palavra dele. Uma outra coisa, se a gente for observar, é que as mulheres, essas viúvas, essas pessoas que estavam sendo ajudadas menos, eram pessoas que vinham de fora de Israel. Elas eram descendentes do povo de Israel, mas elas não eram de lá, elas vieram de fora, né? Então essas pessoas elas estavam sendo, havia uma diferença entre elas, né? E por isso houve esse povo que também veio de fora e que parece que existiu um templo, uma igreja, um local só para essas pessoas que vieram de fora. Eu acho que até foi um pouco de inveja de Estevão, né? E começou aquela confusão. Então, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando muito sobre o que acontece dentro da igreja. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não pode atingir Deus, ele não pode destruir a Deus, mas ele pode impedir que pessoas entrem no céu. Esse é o propósito dele. Tirar o máximo, não tirar, mas fazer com que menos pessoas vão para o céu, porque Deus ama o homem, Deus ama o ser humano. Então, quando ele atinge um ser humano e aquele ser humano morre e vai para o inferno, é dor para Deus. Deus, não sei se a gente pode dizer que Deus sofre, né? Mas é uma coisa que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, a Bíblia diz, né? E aí começa essa confusão dentro da igreja mesmo, né? Então, às vezes, uma coisa que a gente iria fazer, que deveria estar todo mundo lá unido, junto, compartilhando. Eu não vou naquele trabalho porque é o irmão fulano que está dirigindo. Eu não vou apoiar, eu não vou contribuir. Às vezes, eu não vou orar. E a gente vê que o extremo aqui foi matar. Olha que coisa triste. Então, a igreja ela precisa estar unida. Não importa se é um irmão que eu não tenho tanta simpatia. Eu não estou orando por aquele irmão, estou orando por aquilo que Deus vai fazer. E Deus vai usar aquele irmão. Como vai me usar, como vai usar qualquer pessoa. Deus usa até uma pedra, não vai usar um ímpio, né? Então, a gente tem que estar sempre orando. E uma última coisa é a questão da morte dele, quando eles ficam mais irados. Eu imagino que a ira deles foi a seguinte: esse cara vai falar essas coisas, vai achar que a gente está acreditando? Na verdade, eles tiveram a impressão que Estevão, ao dizer que ele estava vendo Deus, é que ele fosse mais espiritual do que eles, né? Então, às vezes, também dentro da igreja acontece isso. Por você ter uma sabedoria a mais, por você ter... As pessoas se irritam. Essa pessoa quer mostrar que ela é mais espiritual, que ela é mais... né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de criticar e avaliar as pessoas. Eu não acredito no que essa pessoa está falando. E a gente fica com raiva e não recebe aquela palavra. Não importa quem está falando. Se aquilo tocou no seu coração, que você sabe que é uma verdade bíblica e que o nosso pastor, eu gostei muito. Eu não assisto pregações de outros pastores, nem mesmo aqueles que todo mundo... Eu não gosto. Eu gosto que Deus fale comigo aqui, de pertinho. Eu não quero... Aquela palavra foi para aquele grupo, para aquelas pessoas que estavam reunidas naquele momento e não para mim. Eu acho que se Deus tem que falar aquilo, Ele vai confirmar comigo. Eu não gosto. É uma coisa particular minha, não estou dizendo que é errado, né? Mas eu gosto do que acontece aqui, mais perto de mim. Eu acho que Deus é Deus que pode falar lá e pode falar aqui também com a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar,
aquilo que Deus falou com outra pessoa. Falou nada, ela está falando isso porque quer mostrar a espiritualidade, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a igreja tem que estar unida no seu propósito. Vamos lá, pastor, e daí nós já vamos finalizar. Só quero destacar assim, algumas curiosidades, né, a respeito desse texto da história de Estevão. Imagine o que passou na cabeça de Paulo quando no capítulo 14 de Atos, ele também é apedrejado, né, na cidade de Listra. Talvez ele tenha pensado, agora eu vou receber a justa paga daquilo que aconteceu com o Estevão. Mas por algum motivo o texto diz que ele ficou como desmaiado, as pessoas abandonaram ele lá, e ele então recobrou seu juízo e voltou a cumprir a missão, né? Então, é muito interessante essas nuances da vida, né? Assim como muitos de nós também falávamos mal da igreja, do reino de Deus, antes de conhecermos a graça, e agora que conhecemos, a nossa mente mudou por completo, e nós, por vezes, somos alvo daquilo que nós fazíamos antigamente, né? Então, Deus é poderoso para transformar. Dentro da teologia católica, há um princípio, né, que eles acreditam, que que Maria não cometeu pecados, porque a Bíblia diz que Maria era uma mulher cheia de graça. E note que aí no capítulo 6 de Atos que nós lemos, diz que Estevão também era cheio de graça, né? Então é uma curiosidade interessante, porque Estevão era um homem pecador e os católicos não acreditam que ele não era pecador, ainda que o texto diga que ele era cheio de graça. Então o fato de uma pessoa ser cheia de graça não quer dizer que ela não peca, quer dizer que ela tem uma capacitação especial do Senhor para a realização de alguma atividade, né? E por fim, queria destacar uma coisa interessante. Lá em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus endereça uma carta à igreja de Éfeso, ele elogia a igreja por algumas coisas, e dentre as coisas que ele elogia a igreja, ele fala: eu elogio vocês porque vocês expuseram as obras dos nicolaítas, né? Aí fica, por quem é os nicolaítas? Os estudiosos, estudando e procurando quem eram os nicolaítas, chegam à conclusão de que os nicolaítas foram discípulos de uma heresia que foi propagada por Nicolau, que foi um desses 7 diáconos escolhidos no capítulo 6 que nós lemos. Então você vê que coisa esquisita. Embora os apóstolos tenham critério, assim, nós vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que tem boa reputação, tinha o Nicolau lá, que depois se desviou e criou uma heresia dentro da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nenhuma pessoa está livre de desviar o coração tanto do Senhor a ponto de fazer coisas assim impensáveis. Então, nós precisamos procurar viver na graça. É interessante que essa experiência com Estevão, esse testemunho de Estevão foi tão impactante, que o capítulo 8 começa com Filipe mudando um pouco a característica do diaconato, né? Filipe vai pregar a palavra também, vai se inspirar em Estevão e vai se tornar um pregador, e aqueles que são espalhados também vão pregando a palavra, né? Expandindo essa função diaconal. Então, o testemunho de Estevão é muito bom e nos ensina muitas lições mesmo, que a gente poderia ficar o dia inteiro estudando sobre a vida dele. Então lembre lá que Estevão era cheio de esperança também, né? Esse final aí da vida dele mostra que ele vê o céu aberto e ainda pede ao Senhor pela vida daquelas pessoas, cheio de amor. Como é difícil amar pessoas, né? Como é difícil amar pessoas que estão nos ofendendo, né? Como nesse momento. E aí agora, para a gente finalizar a nossa aula, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos 12. Andrei, se você conseguir projetar para a gente na NVT, nem sei se é essa que está sendo projetada, mas seria legal, porque eu vou ler na NVT. A revista nos sugere esse texto, eu acho que ele é muito, muito apropriado, porque aí você fica pensando assim, gente, mas eu não vou ser um Estevão, como é que eu vou fazer? Eu nunca vou chegar a ser isso. Que passo que eu dou na minha vida e não sei o quê. Então, vamos ler o que a Bíblia nos diz que a gente deve fazer, né? Dentre outras coisas, claro, mas esse é um texto bem resumido. Vamos ler a partir do versículo 6, tá? Acompanha aí, Romanos 12, 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas,
encoraje-as. Se for dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. E prosseguem os conselhos. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Olha, o que eu disse para vocês é bíblico. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim e lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Uma série de conselhos práticos para que nós possamos caminhar de acordo com a vontade de Deus para nós e possamos nos aproximar um pouco dessas características desse homem de Deus que foi Estevão. Certo? Eu quero convidar o pastor Felipe para encerrar, para orar, e que você leia o discurso de Estevão hoje lá na sua casa e repita durante a semana para que nós possamos aprender juntos. Muito bem, vamos orar? Queridos, quero avisá-los que logo mais à noite estaremos aqui cultuando ao Senhor às 19 horas, quando falaremos sobre a 5ª pregação da série de pregações sobre Cafarnaum, o lugar de milagres. Nós vamos falar que Deus é poderoso para realizar coisas maravilhosas, mas Ele deseja ver a nossa fé, o tamanho da nossa fé. Quando Jesus operou esse 5º milagre, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais à noite, Ele falou, assim como você creu, será. Então, que nós também desenvolvamos essa fé, capaz de crer e ver a ação do Senhor em nosso favor. Vamos agradecer pela aula de hoje e pedir que o Senhor nos coordene durante este domingo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado, porque através do testemunho de Estevão nós somos desafiados a viver uma vida dedicada ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque Estevão foi escolhido pelo que ele era e não se tornou algo especial porque fora escolhido. Que assim seja na vida de cada um de nós, que nós amemos o Senhor e nos dediquemos ao Senhor para que o Senhor nos coloque no lugar e que o Senhor tem para que nós possamos te servir. Pedimos que sejamos fiéis como Estevão foi, que tenhamos o conhecimento da Tua palavra, a graça para expô-la, que tenhamos a sabedoria vinda do alto para falar das coisas grandiosas do Senhor, e que assim, Deus, os nossos rostos brilhem como o rosto de Estevão brilhou quando anunciamos a Tua palavra com intrepidez. Fica conosco, tem misericórdia de nós e nos ajuda a encarar o preço do discipulado, o preço de Te seguir. Se for preciso, Senhor, que nós tenhamos a capacidade de ir até as últimas consequências por amor ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na fé e a honrarmos o Senhor em todas as coisas. Guia nossas vidas durante esse domingo, nos abençoa com um bom almoço, uma tarde abençoada e que logo mais à noite aqui estejamos para buscar o Senhor e a Sua palavra. Oramos assim, no nome santo de Jesus.